Muito bom dia, muito boa tarde. Finalmente estamos a chegar à última aula das subcategorias do gênero romance e, por sinal, esta nossa última aula desta categoria ela é relativamente ao conto. Vamos proceder, vamos dar sequência. Como já havia mencionado também nas aulas anteriores, o professor não vai precisar explicar tantas vezes, porque todos esses textos pertencem a um gênero que é o gênero literal, ou seja, o gênero da narrativa. Então, na primeira aula sobre o texto narrativo, o professor conseguiu, apesar de cansaço, conseguiu explicar, conseguiu fazer uma recapitulação melhor, desde a introdução dos textos narrativos, desde as suas categorias, elementos de análise, modalidades de representação e tudo mais. Então, para este mesmo texto, o que prevalece aqui é pura e simplesmente uma sequência, uma continuação, é buscar o fio lógico a partir da primeira aula e até a esta aula que é o conto. O conto que também, de certa forma, a mesma palavra já diz tudo. O conto tem que ver com tudo aquilo que se vai contar. Contar e narrar e contar. Então, o que é que vai ser então um conto? O conto é uma narrativa curta relativamente às outras tipologias anteriormente citadas. Dizer que o conto é uma narrativa muito curta, uma narrativa breve, onde o tempo em que se passa é reduzido e contém poucas personagens que existem em função de um centro ou núcleo. Volto a repetir, nós temos aqui a definição de forma muito bem clarificada e o objetivo geral é mesmo este, percebermos afinal de contas o que eu conto. Então está aqui a definição. O conto é uma narrativa curta, onde o tempo em que se passa é reduzido e contém poucas personagens que existem em função de um centro ou um núcleo. É também o relato de uma situação que pode acontecer na vida das personagens, mas não é comum que ocorra com todo o mundo. Pode ter caráter real ou fantástico, da mesma forma que o tempo também pode ser cronológico ou psicológico. Então, dissemos nós que o conto é toda uma narrativa que fala ou detalha a vida de alguém, tem as suas particularidades relativamente às outras tipologias, como o romance, a lenda, o mito e outras tipologias textuais. O relato nela é de forma simples, clara e objetiva. Pode narrar aspectos relativos à cultura de uma determinada comunidade ou de um povo,
E em função disso, eu levo-vos mais uma vez a refletir um passado texto e creio que vocês, aqueles que estudaram sobretudo em Angola, nas classes anteriores, creio eu que vocês devem estar lembrados com este texto que é A Árvore. É um texto da autoria de Boaventura Cardoso, onde fala que ele conta que caminhantes vinham de muitos caminhos, uns passavam com o tempo e outros passavam, e apenas existia uma árvore e só ela é que não passava. Esta árvore tinha um aspecto, ou tinha um sentido mitológico, tinha é uma árvore que retratava questões tradicionais e que cada vez que as pessoas passassem por ela, coisas estranhas aconteciam. Então, eles tiveram que ir até a Cabur, chamar um velho que chegasse e que se ordenasse cortar a mesma árvore. E assim que o velho sai da aldeia, chegam até o sítio, o velho prostou-se diante da árvore e só tempo depois é que ele começou a dar as machadadas. E enquanto cortavam, a cada machadada, a árvore gritava: ai, ai, ai. A árvore chorava de tantas machadadas. E mais tarde, a mesma árvore sangrava, pois ela era uma árvore misteriosa e que na verdade não podia ser cortada por qualquer um. Era necessário que alguém o soube, as pessoas dotadas de conhecimentos tradicionais fossem até o sítio e ordenassem que a cortassem, porque na verdade não era uma árvore normal, era uma árvore misteriosa e que ainda assim no ato da sua derrubação, ela chorava, deitava lágrimas de sangue e caíam cabaças e outros objetos que saíam por cima desta mesma árvore. Na verdade, tudo isso é para tentar fazer-vos entender mais um bocadinho o que é um conto. Isto é um conto, pode não ser algo muito real, pode ser uma ficção, mas boa parte desses textos são baseados em questões reais. Então, meus amigos, aqui vocês têm a definição do conto propriamente dito, que é o nosso objetivo, e depois, ao longo das vossas leituras, vão procurar fazer a coleção de textos de acordo com a sua tipologia. Caso apareça numa prova, eu acho que é bastante fácil fazer a diferença, não é, destas tipologias textuais, desde que tenhamos connosco a definição e as características de cada um desses textos. Acho que não vou ser tão longínquo, porque na verdade não vejo razões para continuar a abordar questões que por 2, 3 leituras podem muito bem serem compreendidas. Mas agora ao que se segue, não obstante do exemplo que eu fui buscar
do texto A Árvore de Boaventura Cardoso, nós temos para o vosso manual e para esta aula de hoje, temos aqui a sugestão da leitura de um texto que é também um conto. Eu não consigo precisar aqui a página, deixa-me ver se consigo encontrar. Acredito que, ok, ela está aqui. A partir do vosso manual, vocês poderão encontrar este texto na página número 47. Página número 47, com o título Joaquim e Catarina. Um texto muito bom de se ler. É um texto que fala sobre uma relação amorosa entre dois elementos. E então espero que vocês procedam à leitura da melhor forma possível. E o professor, de forma muito pausada, eu vou ler, parece palavra por palavra, para não estar aqui a correr com as coisas. Vocês, lá em casa, claro, podem utilizar o dinamismo que vocês acharem que têm que ler, não é? Não vão fazer os mesmos procedimentos que o professor está aqui a criar. Pois trata-se, eu estou aqui a fazer a aula, mas vocês, nos vossos manuais, podem não até seguir a minha leitura. Vocês podem, na verdade, fazerem uma leitura e como será individual, cada um ao seu dinamismo. Mas sei que há pessoas, há alunos que também não percebem português. E então, eis a razão de algumas vezes o professor também estar aqui fazer a leitura de forma muito pausada, para ajudarmos a quem tem dificuldades de perceber. Mas, em todo caso, vou agora proceder novamente à leitura deste texto, Joaquim e Catarina. Caso haja um Joaquim ali e uma Catarina, por simplesmente uma mera coincidência. Então, atenção. Joaquim e Catarina. Caminhava Catarina nesses pensamentos, quando Joaquim, de chofre, lhe aparece na frente. Aproximando-se, aperta-lhe afetuosamente a mão e, ao retirá-la, deixa-lhe um anel de prata. E ela, a querer e a não querer o brinde, após tartamudas negativas, fica-se com um sorriso idiota. Ah, não. Toma o teu anel. Não quero, obrigado. Não me faças essa desfeita. Fica com isso. Mesmo aborrecida, aceita. O meu coração é que te quer dar. Os presentes encandeavam-se. Catarina comprazia-se essas manifestações, reputava-as como testemunho de muitos afetos, mas não lhe dizia que assim convinha demorar a resposta. Já gostava dele, porém devia proceder de maneira que a não tomasse por leviana. A boca da mulher que o inferno para positivar a conformidade afetiva. Rolam dias sem afirmativas nem negativas. Uma noite nevada de luar. Estando os dois nas traseiras do quintal de Catarina, Joaquim fala-lhe mais ao coração. Conta-lhe suas constantes, na verdade seria constantes, conta-lhe suas constantes tristezas,
em súplicas se desfaz para obter o sim. Catarina, hesitante, apresenta subterfúgios. Entretanto, deliciava-se com o ardor da existência, da insistência. Mas não se decidia, pudor embaraçava-o. Joaquim, no entanto, teimava. Aceitasse, não tivesse medo. Ela não queria brincar. Catarina, sempre esquiva, mantinha angustiosa indecisão. Joaquim, subitamente contraído, cala-se. Ecoado minutos, Joaquim manifesta despedir-se. Bem, não queres, não é? Depois não te arrependas. Fica com Deus. Não te zangues só. Aceito sim. Aceito sim. Cícia, enternecidamente, Catarina. Em nervoso aperto de mão. Envergonhada, foge de manso, num ângulo de cercadura do quintal, desaparece com amorável aceno. No dia seguinte, em confirmação da resposta, Catarina manda-lhe tradicional presente. E com que cuidado não o reparou. A cola e o gengibre foram envolvidos num lencinho de algibeira, a garrafa de quetoto num guardanapo e tudo acomodado em bonita quinda. Queria que a dádiva calasse fundo do coração de Joaquim. Namoram às escondidas durante meses. Uma tarde, duas mulheres idosas vão à casa de Catarina com ar grave. Aqui o esmero do traje dava mais lustres. Pedem à família o consentimento do namoro. Inquiridos os usuais pormenores sobre Joaquim, a respeito da mãe, salpicada de gracinhas, sai favorável. Se eles se querem namorar à vontade, se eles se querem, namorem à vontade. Também já passamos por estes bocados. Apenas o que não queremos são filhos antes do tempo. Para se evitar a aceitação do outro pretendente. Volvidos 2 meses, as mesmas emissárias tornaram com oferta de Joaquim para Catarina um vistoso turbante e uma muda de pano de riscado. E para a futura sogra, uma botelha de aguardente, uma porção de tabaco, bocados de cola e gengibre e um cachimbo. Trocaram mais uns meses. Passaram mais alguns meses. As referidas mensageiras, vestidas com o aperto anterior, cumpriram novas incumbências, fazem o pedido
fazem o pedido de casamento. E pouco antes do conúbio, voltam para entregar o alambamento. Constava de rescado e caça para 2 mudas de panos, um turbante, 2 garrafas de aguardente, 2 de vinho tinto, uma botija de gênebra e 3.600 réis. Bem, por outro lado, também dizer que a partir da forma como foi redigido o teste, mais uma vez, há gralhas no texto em que acabo de ler, mesmo lendo cuidadosamente, pausadamente, mas ainda assim houve situações menos boas. Então, como disse, vocês têm convosco os manuais e vão proceder essa leitura a partir do vosso teste. Essas aulas foram feitas, ou esses testes foram escritos de forma tão rápida, e vocês não imaginem o esforço que cada um dos professores está aqui a fazer. Fomos apanhados por essa situação que também já foi mencionada logo na primeira aula. Então, questões que não estamos acostumados, particularmente a mim, eu não sou acostumado, e vamos a fazer aqui as coisas a correr. E a pressa muitas vezes se tem dito que é a inimiga da perfeição. Logo, por isso é que acontecem certas gralhas por ali. Pedir sempre a vocês as sinceras desculpas. Então vamos para a nossa tarefa. Tarefa E. A primeira pergunta diz se as seguintes afirmações são verdadeiras, colocando um V, ou falsas, vai colocar F, de acordo com o texto. Em seguida, corrige as falsas, ok? Então, simples. Diz se as seguintes afirmações são verdadeiras, vai colocando um V, ou falsas, vai colocar F, de acordo com o texto. O texto este que está ali acima, ou que vocês têm nos manuais, para não cometerem gralhas, após aqui há determinados elementos deslocados, que não estão bem posicionados. Então, em seguida, vai corrigir as falsas. Como é que seria? A linha A. Joaquim ofereceu a Catarina uma pulseira de prata. A linha B. Catarina ficou muito contente e aceitou o presente sem pestanejar. A linha C. Catarina reagiu deste modo para mostrar que era uma rapariga séria. A linha D. Joaquim ameaçou Catarina caso esta não se decidisse e lhe desse uma resposta. A linha E. No dia seguinte, Catarina mandou-lhe a fim de formalizar aquela situação. A linha F. As tias de Joaquim não concordaram com o relacionamento dos jovens. Questão número 2. Refere a importância dos produtos constantes do alembamento do Joaquim a Catarina. Então, esta é a nossa TPC. Meus amigos, vocês portam-se da melhor forma possível e espero que sempre estejam de ótima saúde, porque conosco aqui o trabalho é muito árduo. É muito árduo mesmo. Então, continuação de boa estadia para vocês. Obrigado.